Fala galera, vamos revisar as 3 leis de Newton. Falando da primeira lei de Newton, ela é muito conhecida como lei da inércia. E Newton diz, nessa primeira lei, que todo corpo que está em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, ou em repouso, ele tende a permanecer nesse estado, a menos que forças externas sejam aplicadas a ele. Então, se a gente considerar esse corpo como um carro, e se ele estiver parado, ele tende a permanecer parado. Agora, se ele estiver em velocidade constante, ele tende a permanecer nessa velocidade constante, a menos que haja, forças externas, ou seja, uma aceleração, um impacto. Se ele estiver parado e vier um carro aqui e bater nele, com certeza ele vai pra frente, Então, forças externas podem ser aplicadas a ele, e isso vai tirar ele do repouso ou do movimento retilíneo uniforme. Mas a lei da inércia diz que todo corpo que está em MRU ou em repouso tende a permanecer nesse estado. Vamos ver a segunda lei de Newton, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Newton cria o princípio fundamental da dinâmica dizendo que a força resultante aplicada em um corpo, ela pode ser descrita como um produto entre a massa e a aceleração daquele corpo. Ou seja, temos a fórmula de força resultante, ela vai ser massa vezes a aceleração desse corpo, Vamos considerar aqui que a força resultante, ela é medida em Newton, a massa, ela é medida em quilograma, e a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Esse é o padrão. A terceira lei de Newton é mais conhecida como princípio da ação e reação, vocês já devem ter ouvido falar disso. Esse princípio da ação e reação diz que para toda força de ação existe uma força de reação. Essa força de reação vai ter a mesma direção e o mesmo módulo da força de ação, porém em sentido oposto. Como assim? Se eu aplico uma força F na parede dessa casa, eu empurro minha mão na parede, vamos ter uma reação, ou seja, uma mesma força de reação no sentido oposto, só que com a mesma direção e mesmo módulo. Lembrando que o sentido é oposto. Então, se a gente for escrever em linguagem matemática esse princípio, nós vamos ter que a força de ação ela vai ser a mesma força de reação, porém em sentido oposto. Esse é o mapa mental das 3 leis de Newton. Espero que vocês tenham se ligado e aprendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Me acompanhe aí para mais. Beijinhos!